Olá, meus amores, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início agora à nossa aula de arte, tá bom? E eu vou pedir que vocês peguem aí o livro de arte de vocês e que abram lá na página 54. E o nosso assunto ele vai abranger 3 páginas hoje, 54, 55 e 56, tá certo? E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal que é sobre os gêneros musicais, né? Todo mundo gosta de música, eu acredito, tá? É um assunto que eu gosto muito e eu espero hoje poder compartilhar um pouco, tá? Desse assunto maravilhoso com vocês. Então vamos lá, nós vamos falar de gêneros musicais. Mas o que são gêneros musicais, né, crianças? São as categorias de uma música que tem elementos em comum. Por isso é preciso observar aspectos relacionados às músicas para que se possam determinar se existe, né, esses elementos semelhantes, tá? E para essa categorização acontecer, alguns elementos eles têm de ser levados em consideração, tá bom? Para que se conheça o gênero musical. Tá bom? E olha só, e essa categorização de gênero, nós vamos observar nele esses elementos, né, que tem de ser levado em consideração, que são o meio sonoro, a função, a composição, a estrutura e o contexto, certo, crianças? E olha só, para a gente começar, a gente vai falar primeiro do meio sonoro, ou instrumentação, tá? O que é? Como os instrumentos, né, são usados, quais os instrumentos são usados com mais frequência numa determinada música, certo? Nós vamos ter também a função do gênero musical. E qual é essa função? A função, ela está relacionada à obrigação, né? O papel, as características que cada música tem de desempenhar. Cada música tem uma história, né, crianças? Vocês sabem disso, né? E ela pode ser executada para vários fins. Por exemplo, essa música ela vai ser executada para uma dança. Ou essa música ela vai ser executada para um prelúdio, por exemplo, antes da noiva entrar na igreja, toca-se, né, uma determinada música, é um prelúdio. Ou no encerramento de algum evento, né, por exemplo, o encerramento de algum evento que vocês imaginarem, ela também é a função, tá, do gênero musical. E nós temos ainda, né, a composição que a gente vai chamar de letra, né, ou texto, né, que é o conteúdo expresso nas músicas, tá bom? Pode ser esse conteúdo nas músicas instrumentais ou nas músicas verbais, tá certo? Podendo ser romântico, qualquer gênero, tá bom, crianças? O importante é observar essa letra, esse texto. Nós temos ainda a estrutura do gênero musical, tá certo? E olhem só, a estrutura, ela se refere ao tipo de música, né, que está sendo executada. Mas, na estrutura, nós podemos observar 3 fatores bem importantes que a estrutura de uma música ela deve apresentar. A estrutura de um gênero musical tem de apresentar 3 fatores bem importantes, né? Ela pode ser linear, ela pode ser repetitiva e pode ser segmentada. E aí, o que vem a ser uma estrutura linear de um gênero musical, crianças? São aquelas que apresentam compassos repetidos, sem alteração brusca, né, durante a música, tá? Ou seja, segue uma linha rítmica até o final da música, tá? De repente a gente começa a ouvir uma música que começa assim, com notas, né, bem suaves, lenta, e de repente dá uma mudança brusca, né? Ela começa a acelerar os compassos, mas na
na estrutura linear, ela segue, né, a mesma linha rítmica do começo até o fim da música. E nós temos também uma estrutura repetitiva, né? Qual é essa estrutura repetitiva da música, crianças? Né? São aquelas que têm uma técnica musical que consiste na repetição de trechos musicais. É na apresentação da música. Começa com um trecho, uma letra, aí ela vai até o final, daqui a pouco ela volta de novo para aquele mesmo texto, e ela fica, né, repetindo os trechos das músicas. Então, elas são chamadas de estruturas repetitivas. E por último, nós temos a estrutura segmentada, que são as que apresentam notas musicais em sequência. Olha só como um exemplo eu vou dar para vocês. Uma determinada música, ela começou com a nota Dó. E ela foi seguindo uma sequência bem definida, né, de intervalos de notas até o retorno à nota que ela iniciou. Entendem? Começou com Dó, ela segue, né, vai numa sequência bem definida, chega lá no fim, ela volta para Dó e vai na sequência bem definida novamente. Então, isso é uma estrutura segmentada, tá bom? Então, nós temos de observar também essas três figuras, né, do gênero musical, que é a estrutura linear, repetitiva e segmentada. E por último, nós temos o contexto, certo, crianças? E o contexto, ele está relacionado à situação de execução da música, né? Que caracteriza-se como um gênero musical, as músicas executadas em um mesmo cenário. Observando assim, pode ser um cenário geográfico, pode ser um cenário cultural, pode ser um cenário cronológico, tá bom? Então, todas essas coisas, elas têm que ser observadas, né? E nós temos que entender sobre gêneros musicais para a gente poder definir, né, uma música, para a gente poder encontrar em determinada música os gêneros musicais que ela apresenta, tá bom? A música, criança, é uma forma de arte que combina ritmos e sons, né? A palavra música é de origem grega e significa arte das musas, tá? A música existe e sempre existiu em todos e todos gostam, mas claro que cada um tem seu estilo, né, criança, da sua preferência, né? Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês. Nós podemos ter uma preferência só por um estilo, mas nós podemos ter várias preferências, né? Vai de cada um, do gosto de cada um. E hoje a música ela é usada como terapia e já está comprovado, né, cientificamente que a música ela pode acalmar, mas ela pode também agitar, tá bom, crianças? E ela ajuda também no tratamento de doenças. Isso é comprovado cientificamente. Com a modernidade, novos gêneros musicais foram surgindo. Hoje nós temos a música eletrônica, temos o hip hop, né? Nós temos o blues, o country, nós temos o break, temos o rap, temos o jazz, o gospel, né? Temos funk, temos música clássica, nós temos MPB, que é a famosa música popular brasileira, e assim nós temos uma infinidade de gêneros musicais, crianças. E eu acho que não é muito distante da realidade de vocês, né? Porque é claro que vocês conhecem alguns gêneros musicais, tá bom? E nos últimos anos, a tecnologia digital, ela permitiu a produção de um novo estilo musical, que foi a música eletrônica, tá? Todo mundo conhece. E esse gênero, ele não tem relações sociais, tá? Ele surge em lugares onde há simplesmente um computador e muita criatividade, né? Da fusão entre música e tecnologia, surgiu a música techno, certo? Então, um outro fator muito importante na evolução da música eletrônica foi o surgimento dos DJs, né? Eles são responsáveis pela animação, né, de festas, de bailes, certo, crianças? Quem de vocês não conhece um DJ, não é isso? E como gêneros musicais, né, nós vamos destacar aqui apenas 3, que eu já falei, né, naquela lista de gêneros musicais que eu citei, mas nós vamos destacar apenas 3 para vocês aqui e contar um pouco sobre eles, que é o hip hop,
que o hip hop é uma cultura que começou nos Estados Unidos e ela é a fusão de 3 bases. O rap, que é uma música, o grafite, que é uma pintura, tá? E o break, que é uma dança. Então, essa fusão, junção desses 3 elementos, né? Música, pintura e dança, surgiu a cultura hip hop, certo? O break, que é uma dança, né? Ele surgiu nos Estados Unidos também, em meados da década de 70. E o principal artista da época era o cantor James Brown, tá? Esse vocês não conhecem, mas podem pesquisar um pouco sobre ele, tá bom? Para vocês saberem mais. E atualmente o break dance, ou break, como preferirem, né, chamar, é usado como meio de recreação ou competição no mundo inteiro, tá? E aí nós temos o rap, né? Esse estilo musical, ele surgiu na Jamaica por volta dos anos 60, né? E era uma tendência, né, que tinha como expressões denunciar as questões sociais, tá? E até hoje tem essa função, o rap. Os rappers ou os MCs, né, eles fazem esse papel de falar, né, determinadas questões sociais através das letras das suas músicas. E isso eu sei também que vocês conhecem muito bem. Então, crianças, hoje nós falamos um pouco de gênero musical. Vocês podem ler no livro de vocês, vocês podem também fazer pesquisas um pouco mais sobre gêneros musicais, tá bom? E aí vocês vão fazer, a partir daqui, as atividades das páginas 57 e 58, tá bom? Façam com carinho, com muito cuidado e até daqui a pouquinho, quando nós voltarmos para a nossa correção, tá bom? Beijos!